Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar então a nossa discussão sobre cinemática. Vamos falar dos fundamentos da cinemática, porque a partir daí você vai conseguir se desenvolver muito bem por estudo que apenas descreve o movimento dos corpos. Então, vamos lá. Se descreve o movimento dos corpos, antes de mais nada, vamos para o nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo são corpos. Então, aquilo que eu quero descrever o movimento, eu vou chamar de corpo, tá? Então, o corpo pode ser um planeta, pode ser um carro, pode ser uma esfera, pode ser qualquer coisa, dada a interpretação e a descrição do movimento que você quer fazer. Bom, nós temos dois tipos básicos de corpos, né? Nós temos os corpos, que vamos chamar de ponto material, e nós temos os corpos, vamos chamar isso aqui de corpos extensos. O que são pontos materiais e o que são corpos extensos? Bom, para falar de ponto material e corpos extensos, nós temos que introduzir um conceito novo para descrição da cinemática, que é o que a gente chama de trajetória. Então, para falar disso daqui, eu tenho que introduzir o conceito de trajetória. Bom, vamos lá. Trajetória, basicamente, está associada ao caminho que o corpo descreve. Então, é a união de todos os pontos a partir de um determinado referencial, que é o que a gente já vai definir também, que o corpo descreve. Então, por exemplo, aqui, ó, se fizermos a união de todos os pontos que determinam as posições em que o corpo esteve, nós temos uma trajetória, tá? Em toda a trajetória, nós vamos marcar também um referencial. E com isso a gente vai definir o que é movimento, tá? Referencial. Aí. Então, eu tenho corpo, e para entender se esse corpo é ponto material ou corpo extenso, eu tenho que entender o caminho que ele descreve, dado um referencial. Então, a primeira coisa que a gente já vai discutir. Primeiro de tudo, tá? O estado de movimento, quer dizer, o corpo estar em movimento ou estar em repouso, depende do referencial. Ótimo. Só que a trajetória também depende do referencial. Então, guarda essas informações. Vamos pegar, por exemplo, tá? um corpo conhecido. Um carro. Pode ser, por exemplo, Fusquinha. Aí, um Fusca. Então, vamos supor o estudo que você vai fazer para um Fusca. Aí, um Fusca. Tá, Fusquinha. Beleza. Muito bom. Muito bem. Aí. Pronto. Portinha. O vidro do carro. Tá aí, pessoal. Isso é um carro. Todo carro, ou todo corpo, tem uma dimensão. Tá? Vou chamar isso aqui de X. Você vai considerar que esse corpo é um ponto material se a dimensão, o tamanho do corpo, X, for muito menor que o tamanho da trajetória. Vou colocar assim, ó, trajetória X. Tá aí. Toda vez que isso acontece, você pode desprezar a dimensão do corpo comparada com o tamanho da trajetória. Logo, esse corpo passa a ser considerado um pontinho, um ponto material. Agora, vamos imaginar o seguinte, esse corpo, né, no caso aí o veículo, Fusquinha, tentando estacionar num espaço, numa via pública, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, um outro veículo. Tá aí. Um micro-ônibus. Pronto. Perceba. O tamanho da trajetória que esse corpo vem a descrever é basicamente do mesmo tamanho do próprio corpo. Então, se você tem aqui uma vaga entre dois veículos, vou colocar aqui, ó, o tamanho da vaga, que eu vou chamar de X,
é aproximadamente o tamanho do corpo. Logo, esse corpo aqui não pode ter as suas dimensões desprezadas. Quando isso acontece, quer dizer, quando a dimensão do corpo é aproximadamente a dimensão da trajetória, ele será chamado de corpo extenso. Então tá aí, pessoal. Nós queremos estudar, na verdade, descrever o movimento dos corpos. Sim? Então, primeiro, eu tenho que classificar dentro desse conjunto de ideias o que é um corpo. O corpo pode ser chamado de ponto material, quando o tamanho do corpo comparado com o tamanho da trajetória pode ser desprezado, ou o corpo será chamado de corpo extenso, quando o tamanho do corpo comparado com o tamanho da trajetória não pode ser desprezado. Tudo bem, turma? Então tá aí. Essa é a nossa primeira abordagem. Agora a gente pode falar de trajetória, de referencial, e aí sim a gente vai conseguir falar de movimento. Bom, referencial é o que a gente chama de ponto a partir do qual você vai estudar o movimento. Sendo assim, pessoal, o referencial dentro dessas condições será chamado de referencial inercial, sim? Toda vez que você faz um estudo e o referencial é considerado em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme em relação a qualquer outro referencial. Muito bem, então vamos assumir que estamos com um referencial inercial, logo não tem nenhum significado para nós agora falar de movimento de referencial, mas tem significado falar do movimento do corpo. Todo corpo, dado um referencial, possui uma posição, tá? Que eu vou chamar de posição inicial para esse estudo e posição final ainda para esse estudo. Então eu vou chamar de S e de S0. Sendo S a posição que o corpo está para o instante inicial igual a zero. S0. E S a posição para um determinado instante para T diferente de zero. Quer dizer o seguinte, o que é posição? Posição é um estado que você associa ao corpo para determinado instante. Quer dizer, posição é o lugar que o corpo está no instante em que você observa. E agora sim a gente consegue definir o que é movimento. Movimento. Movimento, pessoal, é o conceito que está associado à mudança de posição. Quer dizer, se em determinado instante o corpo está numa posição e num próximo instante ele está em outra posição, significa que ocorreu uma variação da posição, teve uma mudança da posição. Toda vez que o corpo muda de posição, e isso nunca ocorre instantaneamente, precisa do intervalo de tempo, você vai falar que o corpo está em movimento. Então, o movimento é algo relativo ao referencial. Se a posição em relação ao referencial escolhido mudar, o corpo esteve em movimento. E se a posição no intervalo de tempo considerado não mudar, significa que o corpo esteve em repouso. Tá aí, pessoal. São os conceitos iniciais para a cinemática, tá? Ponto material, corpo extenso, trajetória, referencial, posição, e com isso você define se o corpo está em movimento ou se o corpo está em repouso. Pessoal, valeu, bons estudos. Essa é a nossa aula inicial para a cinemática. Tchau, tchau.